Estou com o meu grupo, que é o Emanuel, que é o Vitor e o Giovanni. Estamos aqui para apresentar o sistema de irrigação por superfície. Vou falar um pouco sobre a introdução, os conceitos e algumas importâncias. Então, a irrigação por superfície é um dos métodos mais antigos no mundo inteiro. Foi a primeira utilizada pelo ser humano. Em 1980, cerca de 16% das áreas cultivadas eram por irrigação, sendo 10% na irrigação por superfície e 6% entre os outros modos de irrigações. A irrigação superfície do Brasil ela era a segunda maior área que utilizava esse método de irrigação, né? Ela se estabelecia muito no Nordeste e no Sul. Ela era uma grande utilizada no setor agrícola, né? Então, por volta de 2004, o Brasil tinha aproximadamente 1.700.000 áreas irrigadas por superfície, no método de irrigação por superfície. Então, o método de irrigação por superfície é a aplicação de água sobre a superfície do solo, movimentada pela gravidade, e ela é dividida em alguns sistemas de aplicação, que é por sulcos, inundações, facas, e ela tem uma grande importância na adoção dela por suprir a necessidade do solo, né? Fica ideal para a cultura, principalmente nos lugares das raízes. E ela é muito adotada também quando lugares que tem pouca precipitação de chuvas, na época de seca, ou até mesmo em culturas que têm a maior demanda de água. E deve ter muito cuidado para construir, montar esse método, ver a área, se ela não tem uma temperatura adequada, né? Porque isso pode interferir na uniformidade das distribuições da água, né? E o que é importante? Planejar a irrigação, né? Saber a topografia, foi como eu falei aqui em cima, saber qual a cultura que permite esse método de irrigação, e saber qual o solo, se é um solo que não seja, principalmente um solo arenoso, que é um solo que tem uma maior filtração, e isso pode ser algo negativo, e ver se tem uma quantidade de água para distribuir, né, nesse método. Então, a eficiência de irrigação, né, que é a quantidade de água mobilizada para a irrigação entre a quantidade de água recebida na aplicação do solo. Aqui a gente percebe, olhando aqui, a gente percebe que a água perde mais de 50% de perda na aplicação dela, né? Sendo aqui nesse espaço amarelo 15% na distribuição, às vezes por vazamentos em diversos pontos, na aplicação, às vezes um volume não seja mediano, né? E também aqui no sistema de condução, às vezes por ser um fluxo arenoso, às vezes por percolar, tem uma percolação maior. Então 15%, juntando que dá o quê? Mais de 50% de perdas numa aplicação. Então, assim, tem umas vantagens, né? Baixo custo operacional, não tem impedimento por deriva, né? Porque a água é aplicada sobre os sulcos. Menor custo por energia em relação à aspersão, né? No método de dispersão, necessidade de equipamento mais simples, né? Que é por tubulações, e não tem impedimentos às práticas culturais. Então, algumas vantagens topografia, né, erosão, às vezes por erosões frequentes no sul, às vezes tem uma declividade
ocorrências de perda por percolação, de águas por percolação, né? Bastante dependente da liquididade só, né? Para ter porque se tiver uma liquididade maior, tem menos confortável na aplicação, né? E a água parada pode prejudicar nas respirações da raiz. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre irrigação dos dutos. Bom, ela vai consistir na aplicação de água situada ao lado da linha de plantio, como eu coloquei como exemplo. Se você as linhas de plantio e entre elas vão ser as faixas dos sulcos, né, onde essa água vai ser irrigada. Aqui seria a distribuição dela, né? Aqui seria a divisória do dia, e aqui por onde passaria o canal principal, e essa água ela entra no talhão de uma forma, pode ser de maneira manual ou já sistematizada, por assim dizer, por canais e sifões. Ele é dividido em fases, né? O avanço vai iniciar desde quando se começa a aplicação da água e quando ela vai atingir o final da parcela, ou seja, quando desde o momento que você começar a aplicar essa água, ela vai chegar no final da linha do sul, ali. A reposição, né? Que ela vai começar quando a frente do avanço atingir o final, ou seja, o começo do avanço, quando você começou a irrigar, atingir o final da parcela irrigada, né? E ela vai terminar quando a vazão for cortada no início da área, ou seja, essa vazão vai ser cortada quando o avanço chegar ao final da parcela irrigada. A depressão, né, vai ocorrer, corresponde basicamente à quantidade de água que vai ser infiltrada no solo, né, após a suspensão do seu fornecimento. Né? E a recessão, né, que vai se iniciar ao final da etapa da depressão, que vai ser a suspensão do seu fornecimento, né, que vai terminar quando não tiver mais água nesse solo. Bom, os tipos de irrigação tem os sulcos retos, em nível ou em declive, né? E os sulcos em contornos em nível. Com a distribuição de água, canais com cifrões, basicamente são as linhas de plantio, né, e os sulcos. Né? Esses cifrões vão ficar cada um em um sulco e eles são colocados diretamente no canal principal, onde essa água passa por esse cifrão e cai diretamente no sulco até chegar ao final da sua faixa irrigada. Esses canais de terra são revertidos, né, utilizados para distribuir água em sulcos ou em áreas a serem mudadas através de tubos, cifrões instalados ao lado desses canais. Pronto, canais com saídas laterais. É parecido com os sifões, só que já tem uma estrutura mais sofisticada, por assim dizer, né? Essas saídas laterais são instaladas, né? São curtas, são de aço, já instalada no próprio canal de distribuição principal, né? Nas partes laterais desse canal. Aí, quando a água vem, né, passando por esse canal principal, ela acaba entrando nesses tubos, né, nessas saídas laterais e mandando água assim para os sulcos. E tem o mais convencional, né? Tem até ali um exemplo na piscicultura, né, para estar manejando a água dos viveiros do peixe, que é o desvio manual, né? Possui aquelas aberturas ali, elas são mais fechadas com tapas, né? Possui um canal principal que serve vários canais secundários. Um único canal pode servir muitos canais secundários para a distribuição de toda a água no canal. E vai distribuir essa água pelos sulcos durante a área. A movimentação da água nesse solo. Como é um sulco, essa água vai filtrar pelas laterais e o fundo do sulco, né, irriga de 30% a 80% da superfície do solo ali. Igual eu falei, a água vai filtrar nas laterais e no fundo e vai se mover tanto na vertical e na horizontal dentro desse perfil do solo. Bom, essas são
perda de água com escoamento superficial, né? No final do sul principalmente. Aumenta bastante o potencial de erosão da área, dificulta o tráfego de equipamentos na hora da colheita. Então exige uma mão de obra para isso aí. Acúmulo de sais entre os sulcos e o aumento do custo inicial devido à construção desses sulcos e tanto construção de digues, né, para estar conseguindo aí manter essa água no total. Bom, agora a irrigação por faixas vai consistir na inundação total por condução dessa água na superfície do solo por um tempo suficiente para aplicar a quantidade de água necessária à irrigação. Ela parece muito com a inundação, a diferença é que a inundação a água fica na área o tempo todo, ela só fica em constante movimento. Na inundação aqui não. Aqui essa água vai ficar na superfície ali do solo durante um tempo, somente esse tempo necessário para essa água infiltrar no solo. Bom, as faixas elas vão ser construídas em nível, né, ou gradiente longitudinal, delimitadas por digues paralelos. Aí, vou fazer um exemplo aqui. Basicamente, o talhão tem que estar paralelo ao digue, né, e ali vai falar, né, que a declividade transversal tem que ser nula, ou seja, essa declividade assim, transversal tanto ao digue quanto aos talhões, ela deve ser nula para que não há para que não há uma transposição de água de um talhão para o outro ou para sair essa água da área durante a irrigação. A água vai ser aplicada de maneira individual em cada faixa, né? Eficiente em solos que possuem de baixa a média velocidade de infiltração, ou seja, um solo que possui uma quantidade maior de argila, matéria orgânica, né? A água deve se mover na área irrigada e é limitada de 90 milímetros, né? 90 metros para solo de textura arenosa e de 300 metros para solo de textura muito fina. Pessoal, vamos lá. O último sistema que a gente vai trabalhar aqui, né, pensando no método escolhido do nosso trabalho, então é de inundação. E pensando que já foi sulco, já foi faixa, a comparação que o Manuel fez em relação à inundação e à faixa, a gente não sabe, né? A primeira coisa que a gente pensa em relação ao cultivo de arroz, por exemplo, é que é uma área reta, né, nivelada, e a gente colocou água ali, mas ninguém para realmente analisar, e para isso que a gente está aqui, para realmente estar mostrando como que acontece em relação ao ciclo da água, quais são os manejos. Né? Então, essa área, consequentemente, ela vai ter que ter então, uma área mais plana, e nela a gente pode como fazer, o que o Augusto tentou falar, né, seria os digues ou as taipas, né? Seriam esses encontros entre talhões. Né? E pensando nesse tipo de manejo e construção, a gente pode também em relação à aplicação dessa lâmina. Não é só colocar a água. Né? O Manuel falou em relação à faixa que ela fica, é que são os dois métodos diferentes, né? Intermitente e a contínua, ambas têm a mesma semelhança em relação a você deixar que a água acumular, mas não só. Né? Nesse primeiro método a gente vai acontecer a infiltração e no outro ela vai ser contínua, por isso os dois nomes. Né? E aí pensando nesse modo de aplicação, a gente tem que pensar como que é esse tabuleiro, como tem que ser a sua construção, se aquela área é ou não apropriada para esse tipo de irrigação. E por isso que a gente fala, então, áreas planas, a primeira coisa que você deve lembrar, né? Alimentação que é semelhante à aplicação, né? Individual ou coletiva, que vai estar no próximo slide, né? E os seus tipos, né? Quando a gente vai falar em relação às curvas de níveis, né? Você vai ver uma semelhança com o café, por exemplo, né? Não que esse método de irrigação tenha, né? Mas em relação às áreas. Então, pensando nos tipos de tabuleiros, a gente tem os paralelos, que vão ser a maior área, né? Lá na conclusão a gente vê em relação ao seu número específico em área produtiva, e aqui o incluo de nível, né? A gente pode falar que faz uma cópia desse relevo, né? Esse que parece que foi até desenhado, mas é uma cópia do relevo. Então a gente fala, então entre níveis ao longo do tabuleiro, a principal diferença, a gente vai ver então na prática mesmo, né? Quando a gente fala em tabuleiros retangulares, em
novamente, são os primeiros, né, em relação à derivação de água. A gente tem o canal principal, que é esse acima, a gente tem o sobreabastecimento nos tubos centrais, e aqui a gente corre então, em relação ao canal secundário. Esse canal secundário vai abastecer, a gente pode falar ali, que são pequenos talhões, né? Se a gente for fazer a conta aqui, vai dar 11 hectares, ponto 2, e aqui a gente tem 4 hectares. A questão que você tem que entender é que, uma vez que acontece a alimentação, esse canal secundário distribui para as áreas, que, por exemplo, pode ser a área de arroz, né? A gente tem os seus drenos. Então, um canal secundário tem ali, vamos pensar que ele é servido de primeiro aqui, não. Ele pode ser estreitado por 2 drenos, né? Ao lado deles aqui. Não só em relação ao excesso de água, mas também quando a gente vai colher essa área, a gente tem que fazer então essa drenagem da área. O de circulação de água ele é mais simples, né? E a principal diferença em relação à circulação de água e o outro, né? A gente vê então em relação ao declive. Né? Aqui o declive deve ser maior, é um sistema mais simples, porque não tem canal secundário, o dreno fica no final, a gente pode dizer assim, do tabuleiro, e ocorre novamente essa inserção dessa água, ela vai conhecer paralelamente às subdivisões, né, dentro do mesmo tabuleiro. E por fim, o que eu falei em relação à curva de nível, que a outra foto está mais bem representada, mas seria aquela que eu falo que ela copia, mas ela pode estar também dentro da mesma curva de nível, que seria nesse caso, né? Então, tabuleiros indígenas dentro das curvas de níveis, né? Novamente, né? É uma área bem específica e onde a gente vê mais em relação aos palatetos. Então, em relação a esse tipo de alimentação, como eu acabei de falar, a forma individual, onde a gente tem esse canal de alimentação, como se fosse o serviço da sua aula, né? Em linhas específicas, individuais, e a coletiva, que seria aquele segundo caso, né? Um ciclo, né? Que a gente tem em relação a ele. Né? Em relação ao cálculo, eu trouxe só para vocês, porque se a gente conhece então a alimentação, a gente conhece qual vai ser o lugar apropriado, seria o tabuleiro, como a gente calcula. É simples, né? Então, 100 é um fator fixo, né? A gente tem o a vazão devido à área de infiltração. Um exemplo bem didático mesmo, né? Então, a gente tem uma vazão disponível de 150 metros cúbicos por hora, apresentado num solo com 3 milímetros por hora, a gente pega então 3 milímetros de 150 por 3, a gente faz a simplificação, a gente vê então a área que esse tabuleiro ocupa. Lembrando que, pensando no que a gente falou em relação aos pivôs, a gente tem pivô de quantos hectares, né? De 500 hectares, 100 hectares, que é o mais comum, né? 200 que seja. Aqui a gente está falando que a gente pode ter em relação ao hortaliça, que é um pequeno ambiente para fazer a produção, mas que ela também pode ser acima de 5 hectares, né? Lembrando do tabuleiro, a gente está falando aqui de inundação, diferente do pivô que vai em grandes áreas, né? Mais acessível, pensando então em relação à área mesmo que a gente tem aqui no centro-oeste, no Cerrado. Um pouco das vantagens, a gente pensa em relação ao escoamento, a gente tem uma menor perda desse processo. A mão de obra é pouca, diferentemente do pivô, que a gente tem que ter o gigante, a gente tem que ter o cara que está fazendo um manejo de irrigação. Né? A gente tem a facilidade operacional, né, em relação ao manejo de irrigação. A gente tem eficiência, lembrando que essa eficiência ela é controversa, né? Se caso não tiver o operacional aliado a um bom produto, a gente não vai ter eficiência de coisa nenhuma, em nenhum dos métodos de irrigação. Os solos, foi o que o Anderson falou em relação à baixa infiltração. Todo mundo consegue perceber que, uma vez que o solo é mais arenoso, ele vai infiltrar mais, a lâmina, no processo, na desvantagem é falar. Então, são grandes vazões que são utilizadas. Isso é uma desvantagem. Então, se a gente tem uma grande vazão aliada a um solo com uma alta infiltração, não pode ser que esse sistema vai funcionar tão bem como está falando, o que a gente falou já no início do trabalho. O controle de ervas daninhas, né? Plantas daninhas e o aproveitamento dele. Então, a desvantagem, principalmente, é o maquinário, a gente está falando também em relação a altas vazões, umidade, largura, pensando naquele solo mais, que não é nosso caso, né? Mais ao centro de Goiás a gente tem solos mais arenosos. Incidência de insetos, isso aqui também é algo interessante, você pode trabalhar, né? Pode ser que seja um ambiente mais propício para eles, né? Seja em relação a ovos e tudo mais, e a alta capacidade de infiltração, que é um solo então indesejável por isso. Né? Como uma forma de complementação, a gente quis trazer a parte da sistematização e do dimensionamento
dos tipos, né? Dos sistemas de irrigação superfície. Então, o que é a sistematização? É justamente a gente, a partir do momento que a área ela foi esmatada, a gente entrar com o maquinário para colocar em prática aquilo que é necessário para irrigação de superfície, que é ter uma área mais plana possível, né? Então a gente está falando aqui de corte, de transporte, de aterramento, né, com o objetivo de tornar uma superfície com declividades uniformes. Então quais são os tipos? Só para a gente entrar aqui, a gente tem um alisamento de solo. Quando a superfície é regular, o que a gente faz? Somente um preparo inicial, né? O aterramento, quando tem pequenas elevações, então você vem tirando aquelas elevações dentro da área, né? Ou quando há aqui uma declividade maior, aí a gente tem que fazer movimentação do solo, que é a terraplanagem, vai repercutir ali no custo mais alto do produtor. Quais são as vantagens da sistematização, então? Da sistematização e, na verdade, dos sistemas, né, de superfície. Quando a gente faz toda essa movimentação do solo, a gente vai ter essa área já preparada, não vai ter que fazer tantas mudanças depois ao longo do tempo, né? Então a gente tem um menor custo fixo, né, operacional, equipamentos mais simples, sofre menos efeito do vento, menor consumo de energia quando comparado à aspersão, né? Não interfere nos espaços culturais, permite a utilização de águas com sólido em superfície. Aquela água, porque não tem filtro, né? A água que vem com alguma sujeira, ela passa e entra e pode ser utilizada também. E quais são as desvantagens? O custo inicial, né, é mais elevado, quando a gente está falando daquela movimentação de terraplanagem, né? A possibilidade de expor o subsolo infértil, quando há uma declividade maior, e mesmo não expondo o subsolo, há uma queda temporária de produtividade nas zonas de corte. A movimentação do solo, a gente tem uma perda de fertilidade, então. Ao se falar em dimensionamento, a gente entra primeiro no dimensionamento do sulco. Quais que é a forma e o tamanho do sulco? A forma é em V, né, com a profundidade aí de 15 a 20 centímetros e largura aqui de 25 a 30 centímetros. O espaçamento do sulco vai depender dos tratos culturais e do espaçamento da cultura. Trazendo algo que também vai depender aqui é da característica do solo, né? Algo que o professor já trouxe aqui em aula, vamos repassar aqui, né? Um solo mais arenoso. A água ela vai infiltrar para baixo, né? E aqui no solo argiloso, a água vai infiltrar mais para os lados. Então, se a gente fosse pensar em um espaçamento de sulco, né, num solo mais arenoso, esses sulcos teriam que estar mais próximos, certo? É fácil entender isso, do que esse daqui, né? Os sulcos poderiam estar mais longe, a infiltração ela é mais lateral, né, do que na vertical. A declividade é a vazão. A declividade, ela deverá ser uma coisinha padrão, né, que a gente está trazendo de uma apostila. Então, a declividade é ótima entre 0,5 e 2, né? E é definida no momento da execução do projeto. E a vazão máxima não erosiva é determinada por métodos de ensaios no campo. Então, isso aqui é a fórmula, vazão máxima não erosiva, né? A gente está falando aqui dessa fórmula. C dividido por S elevado a A, né? Tanto o C quanto o A é um padrão que depende do solo. Está aqui a tabelinha. Depende da textura do solo. Muito fina, fina, média, grossa, muito grossa. E aqui o S é a declividade da área. Então vamos pensar uma situação hipotética, né? Uma área com declividade de 7 e uma área com declividade de 9. Na declividade de 7, a vazão máxima é 151 e a declividade de 9 é 115. Então, quanto maior, a gente percebe que está no denominador, né? Quanto maior que a declividade, menor vai ser o valor de suporte. Então, quer dizer que quanto mais água, maior a capacidade dela levando o solo também e deve causar erosão, certo? Então, a ideia é que declividades menores, né, vão ter uma capacidade de suportar mais água, né?
quando a gente estiver pensando aí na definibilidade e vazão do projeto, da sistematização desse terreno. Comprimento dos sulcos. Vai depender do solo, da declividade do sulco, da vazão aplicada, né, e o comprimento ideal ele é verificado também por um outro teste. Um teste feito em campo, chamado das curvas de avanço, né, que determina também a vazão máxima não erosiva, né, que a gente pode achar também por esse método, que a gente fez aqui na fórmula, e aqui outros pontos também, né, equação de avanço, de infiltração de água no solo, desplaçamento adequado para o sul. Então, o que é essa curva de avanço? É um testezinho que, no mínimo, pega-se 3 sulcos de 50 metros, cada um desses sulcos, e piqueteia ele aqui, né, faz piquetezinho, separando em 10, né? 5 em 5 metros, 50 dividido por 10, vai dar 5 em 5 metros cada um. Aqui se coloca um medidor e solta a água, né? E aí em cada um desses, pode passar o próximo aqui, ó. E em cada um, né? Cada uma das vazas ensaiadas registra-se o tempo que a água atinge cada um desses piquetes, certo? E aí a partir dos dados determina-se uma equação representativa e constrói-se uma curva de avanço. É como se essa curva ela dependesse daquele terreno. E por isso é um teste feito a campo. Inundação. A gente tratou sobre suco, agora a gente entra na inundação, né? O tipo de solo é de textura média, nervosa, é uma recomendação para a pessoa que quer fazer um sistema por inundação, para não ter a questão de perder muita água por infiltração, né? E quando saturados, ter velocidade não superior a 3 km por hora, apresentando uma camada permeável a profundidade de 0,5 a 3 metros. Aqui a gente trouxe do livro, uma recomendação. Declividade do terreno mais plana possível. Quando sistematizar, a profundidade de corte não deve exceder 20 centímetros. Quando fazer a movimentação do solo, não mover mais que 20 centímetros para não expor o subsolo. E essa diferença de nível entre um dique, né, um dique ou type, entre um e outro, não deve ser maior que 5 centímetros. Então, é uma recomendação aí da literatura. Dimensão do tabuleiro, o Giovanni já vem falando, de 1 a 4 hectares, né? Uma dimensão média, não pode ser muito grande nem pequeno. As formas do dique ou type, ela pode ser trapezoidal nas grandes áreas, porque aqui a movimentação com máquina é bem feitinho, né? E em áreas pequenas tem o formato de camalhão, que é aquela movimentação que vem o maquinário de um lado, do outro, joga a terra no meio e faz a divisão aqui dos tabuleiros através dos camarões. Pode fazer. Aqui, só para. Então, pensando que esse método, a gente falou então de 4 métodos que a gente tem, mas principalmente pensando na superfície, a gente tem que, mesmo o povo fala que ele é pouco eficiente, né? Mas a gente não vê tanto, eu acredito que mais pro lado que a gente tem uma produção não seja isso, mas ele corresponde a maior área irrigada no Brasil, né, no mundo. Então, apesar dessa falácia, a gente tem então que o desempenho de qualquer sistema em relação, ele depende do quê? Do dimensionamento, do redimensionamento que seja do jogo, seja então aqui no nosso sistema de superfície, mas também da operação. Depende do cara querer, desse agricultor, ele realmente quiser fazer algo novo, diferente do comum, e está com o maquinário regulado, a gente está fazendo certo o que a gente vê na literatura que o professor está falando para a gente. Então, fica aqui a nossa literatura citada e fica aberto para perguntas. E aí é isso aí, bom manejo